primeiro quero agradecer, né, o convite de poder estar aqui, passar um pouquinho aí da minha experiência como nutricionista para todos vocês, tá? Muito obrigada, gratidão mesmo, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição do corpo e da mente, né? Então, vou começar falando para vocês de, primeiro, alguns fundamentos muito importantes da saúde, tá? Que a gente deve considerar a saúde como um todo. Então, eu separei alguns tópicos do que eu acho importante a gente ter sempre, focar a nossa saúde, aonde focar, tá? Primeiro ponto é a prosperidade nutricional. A gente vai falar depois sobre um pouquinho de cada um deles, né? O segundo ponto é uma atividade física. O terceiro é o repouso. O quarto, um estudo e música. O quinto é o silêncio, a natureza e o pensamento. Então, silenciar a mente, né? O alimento da alma é realmente o silêncio. Você estar em silêncio, você consegue entrar para dentro de você, né? Então, se enxergar um pouco mais. Então, isso amadurece muito com a prática da meditação. Inclusive, alguns colegas vão até falar um pouquinho mais sobre isso. Criar novas redes neurais, né? Então, é bem importante. Cultivar alguns minutos de silêncio, entrar em contato com a natureza. O nosso corpo é feito de natureza, né? O sexto seria o afeto. Todo ser humano precisa de afeto, de amor, de ser tocado, realmente. Então, abraçar aumenta a produção de alguns hormônios, né? Ocitocina. Então, quem não se abraçou hoje, vamos depois nos dar um abraço, né? É muito importante aí a gente nos amar, né? E o sétimo é sorrir, né? Então, sempre o sorriso, ele gera eletricidade, ele gera alegria, né? Ele transmite a coisa boa para o outro. E isso é muito importante, a gente sempre está positivo, né? Então, como que você começa seu dia? Você tem duas opções, ou começar reclamando, ou começar o seu dia agradecendo e sorrindo, né? Então, ser positivo também é um ritual de saúde muito legal, que você cria para você mesmo, né? Inclusive, falando de rituais, às vezes a gente tem alguns rituais mesmo com a gente, né? Que é muito legal. Quando eu acordo todos os dias, eu coloco a minha taça é uma taça de vinho, mas ela está com água, né? E eu brindo aquele dia, sendo que, graças a Deus, um novo dia e que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E tomo aquela água, né? Então, assim, você agradecer é muito importante também para a sua saúde, né? E, com relação à alimentação, a gente vai falar um pouquinho de escolhas corretas. O que a gente vai escolher para esse corpo sagrado, esse templo, né? Como que eu vou cuidar do meu templo? O que eu escolho? Então, tem muitas opções. O que acontece nos dias atuais é que a gente tem opções de muitas coisas, né? Então, muitos alimentos industrializados, muita coisa tá ali para a gente pegar, experimentar, enfim. Então, a gente tem que saber o quê? Escolher um pouco melhor esses alimentos, ok? Então, o que eu vou escolher? Como era na época dos nossos ancestrais, né? Eles caçavam lá, eles coletavam as frutas, as sementes, tudo que vinha do quê? Que vinha da terra, né? Que era o mais natural possível. E hoje a gente tem um grande problema na nossa alimentação, que a indústria de alimentos soltou aí no mercado muita coisa que a gente não tem, o nosso corpo não tem leitura, não tem como quebrar aqueles corantes, aqueles conservantes, enfim, de alimentos. Então, o que nós vamos escolher para que o nosso corpo, né, esteja saudável? É algo que seja o quê? Da terra. Alimentos que o nosso corpo vai reconhecer como saudável, né? Então, que são os alimentos mais naturais, as frutas, verduras, legumes, enfim. E hoje nós temos o grande foco é que a gente tem muito alimento industrializado, muitas coisas industrializadas que estão aumentando o quê? Essas doenças que a gente está atualmente aí, essas doenças mais modernas, né? Que de uns anos para cá vieram fibromialgia, tá? Muitas pessoas com depressão mesmo, tá? O próximo. Então,
a mudar hábitos na nossa vida, na parte alimentar, é uma coisa muito desafiadora. Eu não costumo dizer, eu não gosto de usar muito a palavra difícil, mas que seja um desafio, né? Então, como fazer isso? Como mudar algo? Como perceber que eu estou fazendo algo que realmente não está legal para a minha saúde, né? Então, vou até dar um exemplo meu, né? Teve uma ocasião que eu estava tomando muito café. Então, era assim, onde eu ia era um café, e a hora que eu via, eu estava tomando mais de 1 litro de café por dia. E aí eu me peguei e falei assim, não, mas calma, não está certo, né? Estava excedendo, né? Como que eu, que eu fiz? Eu falei, não, vou parar de tomar café, ou vou pelo menos diminuir. Então, eu diminuí e busquei o quê? Trocar por um chá. Então, é a gente saber aonde que está, a gente está indo além, porque a alimentação, gente, ela está muito ligada ao comportamento, né? Então, o que eu estou nervoso, vou comer, eu estou tenso, vou comer, eu estou triste, eu vou comer. E não é por aí, a gente tem que saber que a alimentação é para suprir a necessidade do seu corpo, né? Então, é olhar para dentro de si, né? E falar, poxa, eu estou comendo muito doce. Né, ver aonde que está o ponto, né? Então, eu estou chegando em casa do trabalho, muito cansada, e abro o pacote de bolacha e como inteiro. Né? Então, é isso, é a gente parar um pouco, pensar, porque quem controla a situação somos nós, não é o alimento. Então, você está no controle. Tá? Então, o que eu vou comer? O quanto eu vou comer? O que é saudável para mim? Nós sabemos do que é saudável para nós, não sabemos? Frutas, verduras, legumes. Mas será que tem alguma coisa dentro do nosso hábito que está um pouco em excesso, que está, sabe, eu estou jogando as minhas emoções muito na comida, porque comer é um prazer, né? O fato de comer é muito bom, todo mundo gosta de comer aqui, né? Mas o que comer? Né? Então, criar novas atitudes, fazer diferente. Eu costumo dizer que a gente muitas vezes tem que sair do piloto automático. Muitas vezes a gente fica ali, entra naquela coisa e não consegue enxergar que aqui realmente tem uma nova saída, tem uma alternativa. Poxa, eu gosto muito de doce, então eu vou pegar uma banana com um pouquinho de canela, né? Vamos tentar fazer de uma outra forma, que nem eu fiz o café, eu tomava café, um chá. Depois eu nem ligo tanto para café, agora só tenho alguns horários mesmo que eu tomo, mas assim, se enxergar é muito importante, né? Então, por quê? Porque toda rotina, ela cria uma recompensa para você, na parte é exatamente isso que eu falei. Estou cansado, vou chegar em casa e comer meu doce. Porque aí me deixa feliz. Mas o que mais te deixa feliz? Será que realmente é o doce que você está precisando naquele momento? Ou naquele momento você pode ouvir uma música? Ou você pode fazer alguma outra atividade, né? Então, sair do piloto automático é muito interessante e se auto-perceber, se auto-avaliar. É certo? Eu estou fazendo correto? Estou exagerando em algumas coisas? Não estou? E é muito legal que no consultório eu uso algumas ferramentas de coaching que dá super certo, tá? Para a gente justamente o quê? Ver aonde que está, onde que a gente pode seguir, qual o caminho novo, né? E estar aberto para novos caminhos, sim. Vamos fazer diferente, né? Então, a alimentação moderna, como a gente falou, ela está rica em alimentos processados, em alimentos industrializados, e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que compra e aquilo que coloca dentro do corpo. Por quê? Muito daquilo, então, assim, vocês vão ver, os alimentos mais, assim, salgados, eles têm muito glutamato monossódico, tá? Que é uma substância muito tóxica para o nosso corpo. Então, alimentos, eu digo, industrializados mesmo. É ler rótulo. Ler o rótulo é essencial. Então, quando vocês forem comprar algum alimento que seja industrializado, dá uma lidinha no rótulo, vê ali ingredientes. Normalmente, é melhor vocês verem os ingredientes. O primeiro ingrediente do alimento é o que mais tem naquele alimento. Então, seria interessante que vocês olhassem sempre, analisassem antes de comprar aquilo lá, tá? Muito bem. E os doces, tem que tomar muito cuidado com a gordura hidrogenada.
ok? Alto consumo de carboidratos simples e refrigerantes, bebidas alcoólicas, as gorduras saturadas, tá? As gorduras, todos aqueles macronutrientes são essenciais para o nosso corpo, mas existem as opções mais saudáveis. Por exemplo, uma gordura muito saudável é a do coco, tá? Que é um alimento natural. A natureza trouxe o coco para nós. Tá? Então, outras gorduras saudáveis que a gente pode acrescentar aí na alimentação, as castanhas, nozes, peixe, azeite, ok? E aí eu coloquei um gráfico do que mais ou menos a gente está comendo, né? Na realidade, a gente vê a maior parte de grãos e amidos, depois vem o açúcar e a gordura, os vegetais, laticínios, carnes e feijões e álcool. Tá? Então, você vê a proporção da alimentação nossa, ela está muito focada em realmente carboidratos. Tá? Muito mais, ela é rica em alimentos, os carboidratos, que são os grãos, os amidos, né? Então, massa, pão, arroz, batata, macarrão, né? O que causa essa dieta mais industrial, mais industrializada, enfim, a gente vai ter alguns, pode vir a ter alguns problemas de saúde, como esses que eu citei. Então, o diabetes, a obesidade, os problemas digestivos, cansaço, depressão, tá? Aumento de fungos, né, como a candidíase. E por onde começar? A gente tem que rever realmente aquilo que a gente anda comendo, tá? Diminuir um pouquinho o consumo de açúcar refinado de doces, né? De gorduras inflamatórias, como eu falei, que tem presença de gordura hidrogenada. Então, margarina, por exemplo, é uma coisa feita em laboratório. Ela foi hidrogenada, cadeias de hidrogênio, para poder ter a cremosidade, ter... Então, assim, por que nós vamos colocar um alimento que não é um alimento? Nós somos da terra, nós temos que achar alimentos da terra. É alimento que foi feito, não, o nosso corpo não lê, o nosso corpo não digere, ok? Então, qual é a opção? Manteiga, não margarina. A manteiga é natural, muito mais natural, ok? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? Diminuir a quantidade de carboidratos simples, né? Que é o pão branco, umas massas, a batata. Procura... colocar tudo para o integral já vai estar ajudando um pouco, né? Porque você vai ter um pouco mais de fibras, né? A presença de vitaminas e minerais nesses alimentos. Tentar excluir os refrigerantes de sucos, tá? Que esses também realmente tem bastante coisa tóxica. E as tranqueiras industrializadas, né? Barra de cereal também, tem que tomar bastante cuidado, ler rótulo, por isso que eu falei da questão de ler tudo que vocês forem buscar de industrializado, né? E aumentar as fibras e a hidratação, que é muito importante. Nós somos 80% do nosso corpo é água, então a gente precisa realmente estar repondo essa água no nosso corpo, tá? Então, uma nutrição baseada em legumes e verduras, frutas com moderação, né? Eu digo com moderação por quê? Porque, às vezes, as pessoas acham que a fruta realmente não tem açúcar e podem comer numa quantidade o quanto quiserem, porque é natural, porque, né? E às vezes acaba ganhando até um pouquinho de peso por causa desse consumo aí meio que sem um padrão um pouco mais certinho, né? Então, as gorduras naturais, saudáveis, né? E as fontes de proteínas adequadas para a individualidade digestiva é a base do que todos nós deveríamos estar escolhendo aí na nossa alimentação, ok? Aí eu falo um pouquinho dos 10 segredos, ficou até um pouco pequenininho, mas assim, na realidade é evitar os açúcares, né, o açúcar refinado, a gente tentar fazer aquilo que eu falei, fazer uma escolha melhor, tá? Cozinhar com delicadeza, como que você está preparando aquele alimento, né? Você agradecer por aquele alimento, agradecer a nossa Mãe Terra por estar proporcionando aquele alimento na sua mesa. Então, você tem uma outra relação com aquele alimento, tá? Aquele alimento não foi feito para cobrir alguma coisa emocional sua, e sim te nutrir. Então, acho que foi esse o meu
recado. Primeiro recado. Tá, eu queria agradecer muito a presença de todos. Muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Estou muito feliz. E é isso. Obrigado. Obrigada.